Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós proclamamos na nossa fé que o nosso Deus veio em socorro da humanidade, veio nos trazer a salvação. E a plenitude da salvação de Deus para nós é Jesus, que se encarnando no seio de Maria, morreu e ressuscitou verdadeiramente para nos dar a graça de uma vida nova. Meus irmãos, isso é a verdade central da nossa fé. Deus veio nos dar a sua salvação. Aliás, meus irmãos, foi para isso que nós fomos criados, para acolher a salvação que vem de Deus. E a salvação, meus irmãos, é a graça de Deus, é o dom do seu Espírito, Espírito que Jesus pôde dar por sua paixão e ressurreição. É o Espírito operando uma obra nova em nós, já aqui nesse mundo. Não pensemos a salvação como uma realidade depois da morte. A salvação é uma realidade que deve começar já agora. A partir do momento que, crendo em Cristo, nós acolhemos esse dom, que é o seu Espírito. Mas, meus irmãos e irmãs, se é verdade que Deus veio nos dar a salvação, Deus espera que essa salvação seja acolhida. Ou seja, o destinatário dessa salvação é o homem, é a humanidade. Mas é preciso que, para acolher essa salvação, o homem se abra para essa graça que Deus quer nos ofertar. E a palavra de Deus deste 22º domingo do tempo comum aparece duas atitudes. A atitude de quem acolhe, de quem experimenta verdadeiramente a salvação de Deus. E outra, a atitude de quem acolheu a salvação de Deus, mas não entendeu a profundidade do seu dom. Veja bem, na primeira leitura, nós escutamos as palavras do livro do Eclesiástico, no capítulo 3. E o autor do livro do Eclesiástico vai dizer: filho, realiza os teus trabalhos na simplicidade, na humildade. E à medida que tu fores grande, deverás praticar a humildade. Porque é aos humildes que o Senhor revela os seus mistérios. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus olha para nós que cremos e diz: vive a tua vida, e tu serás grande à medida em que fores humilde. E entendamos, a palavra de Deus nos ensina o caminho da humildade como caminho de acolhida à salvação de Deus.
Mas entendamos, meus irmãos, a humildade não é aquela falsa modéstia que a gente conhece. A humildade não se expressa numa atitude simplesmente exterior, um pescocinho troncho, piedoso, essas coisas. Não. Humildade não é isso. Humildade também não é aquela pessoa assim que aceita tudo. Ah, eu sou tão humilde, padre, você é besta, né? Sim, aceito tudo. Não. Humildade não é isso. Humildade está ligada à expressão humus. Humus quer dizer terra. A pessoa humilde, e observe, você será grande, diz o livro do Eclesiástico, à medida em que você praticar a humildade. A humildade é reconhecer-se pó da terra. Quem é humilde? Aquele que se reconhece nada. Aquele que reconhece que tudo o que tem e possui é dom de Deus. Esse é o humilde. Por isso que nós somos grandes à medida que não nos reconhecemos nada. Essa é a dinâmica que a Escritura diz. O humilde experimenta a salvação de Deus, porque o humilde reconhece que precisa dessa salvação. O humilde reconhece que precisa do dom de Deus. E isso é humildade. Aí você pode ser pobre, você pode ser rico, e você será humilde. À medida em que você reconhecer que Deus é tudo no seu nada. Isso é humildade. Às vezes a gente entende humildade de uma forma completamente errada, com a humildade como simplesmente uma conduta exterior, mas não. Na Escritura, a humildade está relacionada à nossa acolhida à salvação de Deus. Como nós experimentamos a gratuidade de Deus na nossa vida, a gratuidade de Deus que vem ao nosso encontro, nos dar a plenitude dos seus dons. Observe que o outro caminho, a outra atitude, é a atitude do orgulhoso. E observe o que diz o livro do Eclesiástico. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. A outra atitude é a atitude do orgulhoso. Porque a humilde, aquele que experimenta na sua pobreza a grandeza de Deus, ao humilde Deus se revela. Até porque o humilde é capaz de ver os sinais de Deus. Ao orgulhoso não. Ao orgulhoso está lá uma raiz de pecado. E o coitado nem consegue ver que é orgulhoso. Aí a gente olha assim e pensa, mas esse negócio aí de ser orgulhoso não é comigo não. Eu estou mais para humilde. Ilusão. Todos nós temos de humilde e orgulhoso. Aliás, muitas vezes mais do orgulhoso. Porque, veja, o orgulhoso experimenta. Ele conhece a salvação de Deus. Mas ele experimenta a salvação de Deus como um mérito. Ou seja, Deus não está fazendo nenhum favor para ele. Assim, Deus não está dando nenhum dom, aliás. Está lhe fazendo um favor. Observe que, às vezes, a gente escuta pessoas assim. Ô padre, por que isso está me acontecendo? Padre, por que tem que ser assim? Eu sou tão de Deus. E por que as coisas são assim? Está vendo como Deus é comigo? Ou seja, não entendeu a lógica de Deus. Às vezes Deus está querendo trabalhar a pessoa, mas a pessoa é tão orgulhosa, tão arrogante, que não consegue descobrir que ali está a educação de Deus. Ou seja, é uma relação autossuficiente com Deus. Deus é o meu parceiro, é meu comparsa, mas Ele não é o Senhor absoluto. Na verdade, eu confio mais. O orgulhoso pensa assim. Na verdade, eu confio mais nas minhas próprias forças do que nesse Deus. Quando as coisas apertam, eu confio em mim mesmo, não nesse Deus. O orgulhoso pensa assim. O orgulhoso tem a expressão altaneira de quem sabe tudo, de quem conhece tudo, de quem não precisa aprender nada. Por isso que o orgulhoso não consegue se enxergar diante de Deus. Porque o orgulhoso acredita que está tudo bem. E na verdade ele nunca experimentou a gratuidade de Deus. Amados irmãos e irmãs, e entre essas duas atitudes, é claro, o modo como experimentamos a gratuidade de Deus, é claro, tem consequências na nossa relação com o próximo, na nossa experiência de fé pessoal e também na nossa experiência de fé em relação ao outro. Observe a parábola que Jesus conta
no evangelho de hoje. Jesus chega num dia de sábado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E ele vê uma cena. E é interessante a gente entender, Jesus aqui não está ensinando regra de etiqueta, como se chegar numa festa, sentar no primeiro lugar, sentar no último. Observe, ele olhava e as pessoas, e ele ficava impressionado como as pessoas escolhiam os primeiros lugares. E ele diz uma coisa bem simples, e até lógica. Quando você foi convidado para uma festa de casamento, não vá ocupar o primeiro lugar. Porque pode ser que ali esteja reservado para alguém e depois te botem para fora. Quando chegar, fique lá no último lugar. Como na missa do Shalom. Aí o pessoal chama, tem lugar aqui? Porque aí sim, você não passará vergonha e será honrado diante dos outros. Meus irmãos, o que é que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo que quem é humilde de verdade, não procura a todo custo reconhecimento. Quem é humilde de verdade não constrói a sua vida em cima da busca constante pelo sucesso. E a gente pensa que sucesso aqui é para gente famosa. Não. O sucesso começa nas nossas intrigas, às vezes na paróquia, na igreja, na comunidade de vida, às vezes. Quando a gente está mais buscando o sucesso. E isso é buscar o primeiro lugar. Quando eu busco o reconhecimento, quando eu não entendo que assim como Deus gratuitamente, meus irmãos, e pensemos de que forma nós poderemos retribuir tudo o que Deus fez para a nossa salvação. Nunca poderemos retribuir. Assim é que Deus espera de nós. Que a nossa atitude de vida, a nossa atitude cristã, a nossa construção do reino, seja sem esperar o reconhecimento dos primeiros lugares. Mas com simplicidade, a gente procurar fazer tudo na discrição, nos últimos lugares. Porque esses que buscam a discrição serão exaltados. Não com os prêmios desse mundo, serão exaltados para a glória de Deus. Agora, aqueles, meus irmãos, que vivem a vida toda se agarrando, e tem gente que vive agarrado nisso, não pode. Transforma até isso num Deus. Esses serão humilhados. São palavras fortes, mas porque Jesus quer que a nossa atitude corresponda àquilo que nós experimentamos de Deus. Aquilo que nós experimentamos da gratuidade que o Pai tem para conosco. A gratuidade que o Pai manifestou pela cruz e ressurreição de Jesus. E Jesus continua dizendo no Evangelho, ele olha para aquele que o convidou e diz, olha, quando você for fazer uma festa, não convide a sua família, os vizinhos ricos, convide aqueles aleijados, os coxos, os pobres, porque esses não podem te retribuir. É outro ensinamento de Jesus para os humildes de verdade. Quando você amar, ame sem esperar recompensa. Quando você amar, ame sem esperar. Aliás, já não ame esperando, ó, fulano pode corresponder o que eu quero. E quando eu falo aqui amar, ou seja, é a doação nossa. A gente ser capaz de se doar principalmente por aqueles que não podem retribuir o nosso amor. Observe que o Evangelho diz, Jesus diz uma coisa que passa despercebido. Ele diz assim, então tu serás feliz. E por que é feliz quem é capaz de amar? Quem não pode nos dar da mesma forma? Porque é livre de verdade. É livre de verdade quem ama sem esperar nada. É livre de verdade quem é capaz de festejar com o outro sem esperar uma festa futura para si mesmo. Isso é felicidade de verdade. Essa é a felicidade que o mundo não entende. Essa é a felicidade que jamais quem não experimentou a salvação de Deus vai compreender. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Meus irmãos, fazer sem primeiras, segundas, terceiras, porque tem gente que tem até quartas intenções, né? Ou seja, fazer com a liberdade do coração, porque a nossa recompensa está guardada lá na ressurreição dos justos. Meus irmãos e irmãs, são palavras desafiantes, essas de Jesus hoje para nós, mas que nós abracemos o caminho da humildade, não o caminho do orgulho, porque como eu dizia para vocês, humildade e orgulho caminham no coração do cristão,
Nem se iludam. Perpassa o nosso coração. Quantos momentos de altivez a gente não tem? E quantos momentos também bonitos de humildade. Mas que esses momentos de humildade seja o nosso ideal de vida. Observe que a carta aos Hebreus hoje diz uma coisa tão bonita. Diz lá no capítulo 12. Vocês se aproximaram de uma realidade, ou seja, que não é palpável, mas uma realidade que é já celeste. Que realidade é essa? A Jerusalém do Alto, o Monte Sião, a igreja do céu, que nós experimentamos já na igreja aqui da terra. Oh, meus irmãos e irmãs, hoje a gente já não experimenta as coisas do céu quando a gente participa da Eucaristia. Aquele que é o juiz e o nosso eterno sumo sacerdote. Mas não somente isso, nós participamos da Assembleia dos justos e dos santos e dos anjos. Meus irmãos, e tudo isso por graça de Deus. Nada fizemos para merecer isso. Quem disser que é algum mérito, não. Foi Deus que nos chamou para fazer parte dessa Assembleia. Tudo é dom de Deus. Por isso, com muita humildade, digamos: Senhor, eu não sou digno de ser chamado a fazer parte dessa Assembleia Santa. E porque não sou digno, eu entendo que assim deve ser o meu jeito de amar o outro. Deve ser o meu jeito de amar o outro. Amar gratuitamente, sem esperar festa nenhuma, nem glórias nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.